Continuando então, pessoal, a outra garantia fundamental que cumpre-nos aqui mencionar, tratar dentro dos estudos das garantias fundamentais, contidas então na nossa Constituição Federal, é a chamada garantia da ampla defesa. Não, perdão, me perdi aqui. Do devido processo legal, a garantia do devido processo legal, que tem assento no inciso 54 da Constituição Federal, que prevê o 54 que ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal, tá? A garantia do devido processo legal, ela teve assento pela primeira vez na Magna Carta, Libertatum, editada em 1215 na Inglaterra ainda, naquele período de passagem para o nosso chamado constitucionalismo moderno, pessoal? Constitucionalismo na Idade Média ainda, pessoal? Quando começaram a surgir aquelas primeiras normas que garantiam um controle do poder do Estado, tá? Então, a Magna Carta Libertatum, ela já previa esse chamado devido processo legal, ela previa o due process of law como um direito individual, como um direito fundamental de cada um dos indivíduos que compõem a sociedade, tá? E a nossa Constituição, a de 88, ela prevê essa garantia fundamental. Na verdade, as constituições anteriores também previam essa garantia fundamental, Trata-se de um verdadeiro direito humano hoje, com assento aí em vários tratados internacionais, tá? Significa que qualquer ato praticado por uma autoridade do Estado, para que ele possa ser considerado válido, eficaz, completo, ele deve seguir todas as etapas previstas em lei. Ele deve respeitar aquele procedimento, aquelas etapas, previstas na lei, tá? Trata-se então de uma garantia dos cidadãos diante de uma atuação arbitrária, uma atuação opressora por parte das autoridades do Estado, uma atuação destituída de razoabilidade, que não esteja então não esteja de acordo com o previsto em lei. Tá? Então, quando a autoridade ela pode conduzir o processo sem respeitar a lei, ela pode cometer arbitrariedades, ela pode aí cometer excesso, um excesso de poder, exercendo aí essa opressão estatal sobre os cidadãos. Tá? Então, é a exigência de que para a condução do processo, os juízes, os julgadores, eles devem respeitar a previsão da lei, o que a lei regula, qual o procedimento previsto em lei, as etapas todas que o processo tem que passar até a sentença judicial. Então, esse é o devido processo legal. As autoridades do Estado, elas respeitarem de maneira devida aquele processo estabelecido na lei. Tá? Então, nós temos no processo civil, o estabelecimento do devido processo legal, de que o processo ele se inicia com a petição inicial. Então essas são as etapas: petição inicial, depois citação do réu, o réu tem que ter direito de resposta, então ele vai ter prazo de contestação, depois ele vai ter uma audiência de conciliação entre as partes para tentar um acordo. Não havendo conciliação, abre-se a fase de instrução, onde as partes vão ter direito, de acordo com a lei, a produzir prova testemunhal, a produzir prova pericial, a produzir prova documental, tá? Depois, a audiência para instrução final e julgamento da ação, se for o caso, Após, abre-se a fase de recurso para o Tribunal de Segunda Instância, recurso para os tribunais superiores, até o trânsito em julgado, até aquela decisão judicial transitar em julgado. Existem várias etapas definidas na lei, Está definido, no caso, no processo civil, no nosso Código de Processo Civil. Então, o juiz, ele está adstrito a respeitar de maneira devida o processo previsto em lei, respeitar o chamado devido processo legal, para que a condução daquele processo não fique ao arbítrio do juiz, segundo a sua vontade. Não, eu quero conceder prazo de 10 dias de defesa para esse réu que eu não gosto, o outro eu vou conceder 15 dias, para aquele outro réu eu vou conceder apenas 5 dias para a defesa. Não pode, ele está adstrito ao que está previsto na lei, garantindo o direito de contestação num prazo de 15 dias, que agora na nossa lei
atual, contada em dias úteis, né? No nosso processo civil atual, contada em dias úteis. Então, o devido processo legal é uma garantia que nós do povo temos, que quando ingressamos com uma ação judicial ou também no âmbito administrativo, que a autoridade julgadora irá respeitar de maneira devida todo aquele procedimento, todas aquelas etapas previstas em lei, para que no final aquele julgamento possa ser considerado válido, eficaz e justo, né? Efetivamente justo, quando proferido com respeito à lei, com respeito ao chamado devido processo legal. Tá? Então é mais uma garantia fundamental de que quando temos um processo judicial, o judiciário ele deve seguir todas as etapas previstas em lei, nós respeitando então de maneira devida o processo legal, ok? O processo previsto na lei. Sobre essa garantia fundamental, nós trazemos aqui duas jurisprudências para ilustrar com a palavra da doutrina o que significa, né? A primeira delas é a do José Afonso da Silva, que diz que se garante essa garantia o processo e não um simples procedimento, né? Refere-se às formas instrumentais adequadas, né, aos instrumentos previstos em lei de maneira adequada, a fim de que a prestação jurisdicional, quando for entregue pelo Estado, dê a cada um aquilo que ele foi buscar, aquilo que é seu, segundo os imperativos da ordem jurídica, segundo as normas, né, imperativas obrigatórias previstas no ordenamento jurídico, tá? Então, o devido processo legal é um instrumento que garante a prestação jurisdicional na forma prevista em lei. Quando o Estado entrega aquilo que está previsto em lei, aquilo que é de cada um de nós de acordo com a lei, de acordo com o ordenamento jurídico, tá? Já o Gilmar Mendes, na sua doutrina, ele diz que a noção de devido processo legal significa a existência de um processo justo. Então está diretamente ligado também ao acesso à justiça, né? Que para ser um processo justo deve respeitar o processo previsto na lei, as etapas, né? O procedimento estabelecido em lei. Então respeitar o devido processo legal, tá? Diz ainda o Gilmar Mendes que o processo justo não é apenas aquele que está formalmente estabelecido em lei, mas o processo previsto de forma adequada e razoável para a consecução da sua finalidade. Para que ele possa ser justo, a lei define todas as etapas de maneira adequada, de maneira razoável, para que no final a finalidade do processo, que é a justiça no caso concreto, seja alcançada, né? Diz ainda o Gilmar Mendes que o devido processo não é apenas o processo legal, mas o processo legal justo e adequado, tá? Então é assim que a lei prevê, essa é a forma prevista em lei e que deve ser observada, né, no trâmite do processo, na condução do processo pelas autoridades, todas aquelas etapas previstas na lei, porque assim o processo será realmente justo, será realmente adequado e estará então de acordo com a lei, beleza? Outro direito processual fundamental, outra garantia fundamental em espécie que que nós precisamos comentar, é a garantia do contraditório e da ampla defesa, tá? Que tem assento no artigo 5º, inciso 55, ao prever que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recurso a elas inerentes, tá? Então, o contraditório e a ampla defesa, o inciso 55, ele traz duas garantias fundamentais, tá? Ele traz a garantia do contraditório e traz a garantia fundamental da ampla defesa, tá? O contraditório, ele consiste na possibilidade de uma das partes poder se manifestar contrariamente, ou seja, contrapor-se à pretensão deduzida pela outra parte, a pretensão deduzida no processo pelo seu adversário, podendo inclusive provar, né? E aí já faz parte da ampla defesa, né? Podendo inclusive apresentar uma contraprova, né? No intuito de contrariar aquela prova levantada pelo autor, pela parte adversária, então, dentro de um processo judicial. Tá? O contraditório e a ampla defesa, que tem aplicação nos processos judiciais e administrativos, significa então que toda vez que uma parte se manifesta dentro de um processo, deve ser dada oportunidade para que a outra parte, para que a parte contrária também possa se manifestar.
tá? O exercício do contraditório, ele é uma faculdade da parte, tá? Porém, a abertura do direito ao contraditório, essa é que é obrigatória por parte da autoridade. O juiz, ele deve oportunizar o exercício do contraditório. Se a parte não quer contestar, se a parte não quer impugnar, aí é um direito dela, né? Ela assume ali os ônus negativos da sua inércia, né? Como, por exemplo, uma revelia, né, pessoal? Os efeitos da revelia, que seria a veracidade dos fatos alegados pelo autor. O juiz vai presumir que o autor está falando a verdade, quando o réu tem direito de resposta, tem direito ao contraditório e não apresenta sua defesa, não apresenta sua versão dos fatos. Tá? Então o contraditório nada mais é do que, havendo uma alegação da parte, eu tenho que ter direito de defesa, direito de contrapor-se, direito de contraditar, né? de contrariar aquela versão trazida pelo meu adversário. Tá? Então quando tem a petição inicial, o réu deve ter direito de contestação. É do exercício do contraditório, né? Quando uma parte apresenta um documento novo no processo, por exemplo, uma juntada de um documento na audiência, o juiz deve franquear a vista à parte contrária, para que possa exercer o seu contraditório. Tá? Quando o réu alega um fato novo na sua contestação, o juiz deve dar oportunidade de réplica ao autor, para que ele possa exercer o contraditório com relação a um fato que não tinha sido mencionado no processo, um fato que foi trazido pelo réu na contestação. Então, o contraditório nada mais é do que dar oportunidade de defesa para a parte contrária, com relação a uma alegação trazida pelo seu adversário. Tá? Então essa oportunidade de contrapor-se àquele fato alegado pelo adversário, aquele direito reclamado pelo adversário, num processo judicial administrativo, é obrigatório pelo juiz em respeito ao direito à garantia fundamental do contraditório. Tá? Então, quando o promotor apresenta denúncia, o réu ele tem que ter direito de defesa. Ele vai exercer o contraditório através da sua defesa preliminar, né? E depois, durante todo o curso do processo, então se ele apresentou a sua defesa, ele está exercendo o contraditório, né? E durante todo o curso do processo, ele vai poder se utilizar dos mecanismos de defesas previstos em lei. E aí a gente fala da ampla defesa, né? De que dentro de um processo judicial administrativo, os meios de defesa empregados pelas partes devem ser amplos, devem ser previstos de maneira ampla de acordo com a lei, né? São previstos de maneira ampla de acordo com a lei, né? A ampla defesa é uma decorrência lógica do princípio do contraditório, né? De eu poder me contrapor se aquela versão trazida pelo meu adversário e poder provar que a minha versão é verdadeira, que a versão do adversário não é verdadeira. Tá? Então eu vou poder usar de todos os mecanismos de defesa de forma ampla, conforme a lei me garante. Tá? Essa garantia fundamental, então, ela garante ao réu a possibilidade de ver-lhe concedidas todas as oportunidades de defesa para o seu direito. Tá? Todas as oportunidades para a defesa do seu direito. Tá? Segundo comenta a doutrina do Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, naquela Constituição comentada, né, por vários autores, ele trata desta parte do texto, né, dessa Constituição comentada, e ele menciona o seguinte com relação à garantia fundamental da ampla defesa. Ela assegura aos interessados a possibilidade de efetuar ao longo do processo suas alegações e provas em modo aí a contraditar as provas contrárias, tá? Então, ela exerce o direito do contraditório quando ela traz as suas alegações e apresenta provas, né? Trata-se da ampla defesa, numa forma ali de poder contraditar e provar o que alega, né? Contraditar a alegação do adversário e provar o que está alegando, tá? Diz o autor que a ampla defesa envolve a possibilidade de apresentar as suas razões dentro do processo, a concessão de prazos para pronunciamento das partes, tá? Então o juiz, quando há lá uma sentença, ele deve conceder prazo de recurso para que ambas as partes possam exercer a defesa do seu direito de maneira ampla, né? Peraí que tá passando o carro do Saúde Cap. Então,
envolve essa possibilidade de apresentar a sua versão dos fatos, envolve a necessidade do juiz conceder prazo para que as partes possam se pronunciar, né? Faz parte da ampla defesa o conhecimento de todos os elementos necessários para a preparação da defesa. Então eu tenho que ter acesso ao processo, eu tenho que ter acesso aos depoimentos. Agora, como eles são gravados, né, nas audiências, nós precisamos ter acesso às mídias, né, aquelas gravações dos depoimentos prestados na audiência, para que possamos exercer a ampla defesa na hora de fazer as nossas alegações finais, na hora de apresentar a nossa peça de recurso, né? Então envolve o acesso a todos os elementos para a preparação da minha defesa, envolve a intimação válida para atos relevantes do processo. Tá? Então, quando sai a sentença, eu tenho que ser intimado da sentença, para que eu possa aí, diante dessa minha ciência, através da intimação, exercer o meu direito de recurso, que faz parte da minha ampla defesa, né? Mais um mecanismo de defesa do meu direito, a possibilidade de apresentar recursos para atacar decisões que são contrárias ao meu direito, que eu não concordo com aquelas decisões, né? Direito de acesso aos autos do processo, tá? Então, quando o processo é físico, que ainda existem processos físicos, e nós chegamos ao cartório para ter acesso ao processo, para poder elaborar a minha defesa, o meu recurso, né? Eu preciso ter acesso ao processo, porque se eu não tiver acesso ao processo, eu não tenho como exercer a minha ampla defesa, eu não tenho como conhecer de todos os elementos necessários para a preparação da minha defesa, tá? Então todos esses atos aqui mencionados pelo Carlos Alberto faz parte do exercício do meu direito de ampla defesa, ok? Falando então do exercício de ampla defesa e contraditório, eu encerro mais esse vídeo e volto no próximo para falar de outras garantias fundamentais. Obrigado, pessoal, por enquanto.